Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Paulo Sérgio Gurgel e eu serei o acompanhante de vocês nessa jornada de conhecimento, de aprofundamento no ramo de tecnologia da informação. Vamos conhecer este universo mágico que é a microinformática. Estamos aqui na nossa segunda aula de introdução à microinformática, que será uma aula de história, basicamente. Mas não se assuste, pois essa história é uma história que mudou o mundo, que é a história dos computadores e da necessidade de calcular o mundo ao nosso redor. Vamos começar? Primeiro, o ser humano começou a ter conhecimento da necessidade de calcular e armazenar informações. O mundo, para o ser humano, até então, era algo simples, algo instintivo. Mas quando começamos a entender, a tomar consciência do mundo ao nosso redor, talvez não especificamente no Homo sapiens, mas talvez no Homo habilis, já tivesse essa essa premissa, essa vontade de compreender de forma mais adequada o mundo que nos cerca, beleza? Então, a humanidade sempre teve muitas formas de armazenar informação. Alguns registros disso são as pinturas rupestres. Muita gente não sabe, mas se a gente considera um armazenamento de informações, as pinturas rupestres. Os seres humanos desenhavam as pinturas rupestres na intenção de armazenar informação de que lá possui caça de tal tipo. Ou, por exemplo, desenhavam alguém sendo morto por um tigre. Aí você podia dizer, não, existem tigres nessa área, então vamos tomar cuidado. Então, a informação já ajudava, mesmo na época das cavernas, o ser humano a se planejar, a ter conhecimento, a armazenar informações para repassar essas informações e entender melhor que naquela região existe perigo, naquela região existe a possibilidade de você estar colhendo frutas venenosas, naquela região existe caça. Então, o ser humano botava lá nas paredes a informação, criando um banco de dados, literalmente um banco de dados, porque a informação é dado. Então, criando um banco de dados, organizando aquelas informações para que talvez ele, ou talvez os filhos, ou talvez a próxima geração de humanos que passasse por aquela caverna pudesse entender melhor onde é que estava pisando, se ali era perigoso, se ali era seguro, se tinha comida, se não tinha comida, se fazia frio, coisas do tipo. Então, as pinturas rupestres são, de fato, um início da nossa tecnologia da informação, a nossa forma de armazenar e trabalhar a informação para ter um objetivo, para criar um sentido para aqueles dados, de forma que eles virem de fato informação. Então, há muito tempo, o ser humano já tinha necessidade de utilizar a informação para facilitar a sua vida, beleza? Então, nas pinturas rupestres, podemos observar os primeiros humanos contabilizando também a caça e estações do ano. Então a gente tinha como ver que os seres humanos já armazenavam informação de que em determinada estação do ano existia tal tipo de caça, tal tipo de animal, tal tipo de planta para ser colhida, enquanto em determinada época do ano, não. Nossa capacidade de armazenar e trabalhar informações nos permitiu ir seguindo, né? Nos permitiu sobreviver até o ponto do surgimento do comércio, com toda a sua complexidade em comunicação de recursos. A informação, ela é a mãe do comércio. E o comércio até hoje, necessita de informação, até muito mais do que no passado. Mas não se engane, a informação sempre foi ponto crucial para a existência do comércio na espécie humana. Tanto é que a moeda, o dinheiro e toda a transação monetária, ele é originário, ela é uma informação. Até porque um papel, você pega uma nota de 10 reais, aquela nota de 10 reais, ela não vale nada, é só um papel. Por que você consegue comprar lá alguma coisa com a sua nota de 10 reais? Por quê? Porque aquela nota de 10 reais representa a informação de que você pode estar adquirindo tal produto. Então, a moeda, o dinheiro é de fato uma tecnologia da informação.
lá na China antiga, quando surgiu assim as primeiras cédulas, que eram na verdade como se fossem notas dizendo quanto dinheiro, quanto ouro, quantos recursos você tinha armazenado, né, no seu banco, etc. Quando surgiu a princípio as cédulas, você teve assim uma evolução muito grande no comércio lá no passado, na Ásia. Por quê? Porque o dinheiro fez abolir, por assim dizer, toda a prática do escambo. O que era o escambo? O escambo era você chegar com um produto, você dar aquele produto para alguém e aquele produto, por exemplo, eu preciso de uma ovelha, você precisa de trigo. Eu te dou o trigo e você me dá a ovelha. Isso é o escambo, porque você troca um produto que você precisa, é, você ganha um produto que você precisa e dá um produto que você tinha em excesso para alguém que precisa daquele produto. O escambo. Faz sentido, por assim dizer, faz mais sentido essa forma de comércio do que você imaginar de forma externa, esquecendo a questão cultural, você imaginar de forma externa a troca de um pedaço de papel por, sei lá, uma coxa de frango, um galeto. Você troca um pedaço de papel por uma porrada de comida, não é não? Lá no mercado, você pega um pedaço não, porque uma nota de 100 reais não vale mais tanto, mas você pega vários pedaços de papel e consegue comprar a comida do mês. Então, não faz sentido, de certa forma, a menos que exista uma informação, a menos que aquele papel ele armazene alguma informação. E qual é a informação? Ele tem um valor. O valor agregado do dinheiro, ele só existe porque a raça humana tem a capacidade de abstrair e de representar informações. Isso desde a Idade da Pedra a gente representa informações, armazena informações, como na Ásia, com o surgimento da cédula, a gente armazena informação e representa que aquilo vale alguma coisa, porque o valor agregado ele é uma tecnologia da informação, o dinheiro, por assim dizer, é uma tecnologia da informação, porque quando a gente estava na Roma Antiga, quando a gente tinha lá os persas, quando a gente tinha qualquer tipo de civilização que trocava um bem por ouro, uma moeda de ouro, cobre, prata. O cobre, a prata, o ouro, tem valor agregado. Também, de certa forma, um valor simbólico, porque o ouro em si não tem valor biológico, mas até na questão do valor próprio do ouro, né? Então, tipo, visual, para poder fazer joias, etc. Então, você tinha uma tecnologia, a moeda, a partir do momento que deixou de ser ouro, deixou de ser cobre, passou a se tornar cada vez mais abstrata, passou a ser cada vez mais tecnologia da informação, porque o valor agregado é informação. Hoje em dia a gente tem o quê? Tem Pix, tem transações bancárias, tem o Bitcoin, e todo esse dinheiro digital é a evolução, é o passo à frente até da cédula, que é cada vez mais a gente deixando de representar a nossa troca como algo físico para se tornar puramente informação. Todo o mercado financeiro de ações, todo o comércio do mundo é informação. Então a gente percebeu também que existia a necessidade de calcular, de entender melhor como é que a gente dividiria as unidades deste comércio. Começou as unidades de medida dos produtos, né? Começamos a desenvolver unidades de pesagem, unidades de corte, etc., para os nossos produtos, e dessa forma surgiu ferramentas para melhor calcular esta complexidade de recursos, e uma dessas ferramentas, a mais antiga conhecida, é o nosso ábaco. O ábaco, ele é de origem meio confusa. A gente acredita que ele é de origem suméria, mas a gente encontra registros na mesma época na Mesopotâmia e no Oriente Médio em geral, beleza? Apesar do Oriente Médio ser gigante, mas no Oriente Médio em geral, os persas, etc. Então, a moeda, como eu falei, é uma tecnologia da informação de fato genial, é o nosso maior trunfo, a moeda, o dinheiro, o comércio monetário, ele é o maior trunfo da tecnologia da informação, por todo o seu valor agregado ser basicamente uma convenção social, uma informação. Temos aí, para a relação da produtividade, como a gente fala de ações, também é uma tecnologia da informação. E, mais uma vez, o comércio em si, lembrando que o comércio em si é dependente da tecnologia da informação. Temos o ábaco, que é usado para calcular o dinheiro, a produtividade em grãos. O ábaco foi usado aí por milhares de anos como nosso melhor recurso
de cálculo por muito tempo, beleza? Ada Lovelace, a nossa famosa mãe da programação, conhecida como Ada Lovelace, mas seu nome completo é Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, atualmente conhecida como Ada Lovelace, foi uma matemática, escritora inglesa, musicista também, uma musicista incrível, que hoje é conhecida simplesmente como a primeira programadora. Ela escreveu, ela escreveu o primeiro algoritmo computacional da história para poder programar uma máquina computadora, um dos primeiros computadores registrados, que era a máquina analítica de Charles Babbage. Charles Babbage criou a máquina, criou o hardware, para quem lembra da aula 1, Charles Babbage criou o hardware e Ada Lovelace desenvolveu o primeiro software, que seria a abstração, o algoritmo que estaria operando o nosso hardware. Ela criou a programação de cartão perfurado, permitindo que a máquina pudesse executar mais de uma função, porque até então todas as máquinas analíticas elas executavam apenas uma função, que era a função em que o hardware foi construído para executar, por meio de engrenagem mesmo, de correias de engrenagem, ele era construído para executar uma única função, e graças a Ada Lovelace, o hardware poderia ser programado através do software, o primeiro software, a primeira abstração matemática, por assim dizer, para executar um controle do hardware. Ela era de fato uma administradora, matemática e musicista. Ela baseou-se na teoria musical para poder desenvolver toda essa questão da primeira programação, tanto é que a programação, a estruturação de dados, e até hoje você sente matematicamente, quando você trabalha com a parte mais acadêmica, você sente matematicamente que a programação ela tem umas heranças, até uma herança em aura, em essência, com a teoria musical. Isso não é coincidência, isso não é coincidência. É que Ada Lovelace, a grande mãe da programação, baseou-se na teoria musical, na grande teoria matemática da composição da música, para desenvolver a programação do primeiro hardware programável, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos encerrar a aula por enquanto e eu espero que vocês retornem aqui para a aula 3 de nosso curso. É interessante, vamos ter aí um pouquinho de história da computação, a compreensão de forma mais aprofundada aí de toda a introdução da computação, toda a introdução da microinformática, até chegarmos aqui na nossa era moderna. Fica ligado que em breve temos nossa terceira aula de introdução à microinformática. Aqui embaixo, gente, aqui embaixo tem o meu Instagram. Vão lá, dá uma seguida no Instagram, dá essa força, que de vez em quando, se eu tiver muito seguidor, eu posso dar aquele incentivo, sabe, para eu estar produzindo mais vídeo e estar desenvolvendo mais projetos aqui para vocês. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima.